No dia seguinte, o frio persistia, um cinza úmido que parecia infiltrar-se até nos ossos. Robert escolheu seu traje de batalha para dias assim. A calça jeans surrada, que já tinha o formato do seu corpo, uma camisa branca básica e um blazer preto de linho, um escudo discreto contra o clima e, talvez, contra o que estava por vir. O consultório permanecia silencioso, gélido, com o leve zumbido do ar-condicionado cortando o ar parado. Um traço tênue de café ainda pairava no ambiente, resquício morno da manhã. Toque, 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 pontualmente. Robert abriu a porta e Alpha entrou. A primeira impressão foi de força bruta contida, mas mal contida. Vestia a camisa sarja cinza desbotada com o logo da usina onde trabalhava, com os 2 botões abertos além do socialmente aceitável, revelando um pedaço do peito e uma corrente grossa. A postura era defensiva, quase arrogante, ombros tensos, maxilar travado. Havia uma semelhança superficial com o máximo do filme, a aura de dominância, mas aqui era diferente. Não havia a estética polida, o controle calculado. Era selvagem, sim, mas de um jeito rude, fragmentado, tingido por uma camada espessa do que Robert só conseguia classificar internamente como escrotidão. Alpha, o tipo de paciente que anos atrás ele teria encaminhado, por medo, asco ou por impotência. Mas agora havia um outro tipo de cansaço, o dos analistas que viram demais e começaram a entender que o que não se resolve se repete. Se ninguém os atendesse, continuariam em marcha, deixando um rastro de dor, convencidos de sua própria razão distorcida. Alpha entrou e hesitou um segundo antes de se sentar. O olhar vagueou brevemente pelo consultório, fixando-se por um instante num quadro genérico da parede, uma pintura sem assinatura. Ele observou 8 linhas, dispostas em espiral truncada, como se tivessem começado algo e depois desistido. Coçou o canto do olho com o dorso da mão, um movimento pequeno, sem função aparente, exceto pelo deslocamento. Entre a ameaça e o gesto, algo do menino se infiltrava. Robert observou, registrando silenciosamente. O silêncio que se seguiu era tenso, truncado. Alpha então jogou-se na poltrona, as mãos grandes repousando nos joelhos como ferramentas pesadas, a brutalidade retornando à superfície. A pausa foi breve, rompida pela voz áspera dele. Ela saiu de casa, foi embora. A frase caiu seca no ambiente, desprovida de qualquer inflexão que sugerisse tristeza ou raiva. Apenas um fato bruto. Robert manteve a expressão neutra, a caneta pousada ao lado do bloco. Sua função ali era ouvir, analisar a função por trás da forma. E como isso aconteceu? Pergunta foi calma, direta. O início da análise funcional. Alpha soltou um suspiro rascante, quase um rosnado. Disse que eu a machuco, que não aguentava mais. Mas eu não consigo me controlar quando ela começa. E ela sempre me provoca, doutor. Sempre, sempre. Ela mesma dizia que gostava de me ver puto, que era tesão. Sempre foi assim, desde o começo. A narrativa clássica do controle externo, a culpa deslocada para o outro. Robert sentiu a familiaridade incômoda daquele discurso. Em quais situações especificamente ela te provocava? O que acontecia antes? E depois? Alpha descreveu cenas desconexas, fragmentos de discussões, ciúmes, demandas financeiras, sexo. A narrativa era caótica, mas um padrão começou a emergir nas entrelinhas. Gritos que escalavam rapidamente, portas batidas com força, às vezes trancadas para impedi-la de sair durante uma briga, ordens curtas, imperativas e a violência física, quase sempre em resposta a uma frustração dele, a uma palavra dela que ele interpretava como desafio.
a um olhar que ele lia como desprezo. Tapas, empurrões, apertões que deixavam marcas roxas nos braços, a provocação percebida, a frustração acidez, estímulos discriminativos seguidos de respostas coercitivas imediatas. Robert apenas assentia minimamente, a caneta ainda imóvel. O repertório verbal de Alpha era limitado, quase tribal em sua repetição. Ela era minha. Tinha que me obedecer, sabia do jeito que eu era desde o começo, não adianta vir com frescura agora. Tentativas de controle através da posse verbal, da justificação histórica. Enquanto Alpha falava, um pensamento lateral atravessou a mente de Robert. O que essa mulher apresentou conhecedor? O registro da lei é quase inevitável. A pergunta pairou, incômoda, adicionando uma camada de complexidade àquele quadro aparentemente direto de abuso. E foi então, enquanto ouvia os detalhes crus da dinâmica do casal, que Robert começou a perceber algo mais estranho, algo que o deixava profundamente desconfortável, tocando naquele ponto cego, onde sua ética profissional e suas reações viscerais se encontravam. Ele sempre repudiara qualquer romantização da violência, qualquer sugestão de que a vítima pudesse querer o abuso. Mas, filtrando a narrativa egocêntrica e talvez distorcida de Alpha, surgia uma possibilidade funcional perturbadora. E se houvesse alguma veracidade, mesmo que mínima, mesmo que funcionalmente perversa, na alegação de que ela, de alguma forma, participava na criação do cenário, não como desejo pelo sofrimento, mas talvez por um padrão aprendido, uma forma disfuncional de obter atenção, intensidade ou de manter um vínculo caótico que, por razões ainda obscuras, era reforçador para ambos. Não, ele se corrigiu internamente. Isso não é uma justificativa, não é uma razão, é uma observação funcional, uma hipótese que emerge dos atos de espírito de moralismo, mas carregada de implicações clínicas assustadoras. A forma como Alpha descrevia certas reações dela parecia haver uma contingência ali, uma dança macabra onde a tensão escalava até a explosão, seguida talvez por um pedido de desculpas, uma reconciliação intensa, um ciclo vicioso. Era isso, a peça que faltava no quebra-cabeça funcional que Robert montava mentalmente. A mulher respondia aos gritos, às ordens, à pressão. Mas, pelo relato de Alpha e pela própria ausência dela agora, essas respostas não pareciam se manter sem o estímulo discriminativo explícito da ameaça ou do comando iminente. Era uma resposta sob coação. Não havia a construção de um vínculo simbólico, de um pacto, mesmo que implícito. Era uma obediência cega, em estado bruto, apenas a contingência direta, imediata. Talvez primeiro um comando ou ameaça, depois a resposta de advertência, e aí a questão temporária da ameaça, reforço negativo, será, ou talvez a dor, o grito, a pausa e a reaproximação. A função do reforço ali era complexa, provavelmente mista, mas claramente ligada à presença imediata do controle aversivo. Robert finalmente pegou a caneta. As palavras fluíram rápidas no bloco, uma síntese fria da análise preliminar. Não existe acordo, controle desorganizado, estímulos discriminativos explícitos, questão física e verbal, resposta reativa não mantida de expressão, violência individual, abuso. Levantou os olhos do papel e encarou Alpha. O homem parecia ter esvaziado momentaneamente sua reserva de raiva e justificativas. Havia um vinco de dor genuína em sua testa agora. A arrogância dava lugar a uma vulnerabilidade quase infantil. Eu não sei viver sem ela, doutor, mas também não sei viver com ela desse jeito. A confissão final, quase um sussurro. Alpha estava sofrendo com o fim. A ex-esposa, onde quer que estivesse, certamente também sofria.
ambos pareciam presos em um padrão que os unia e os destruía simultaneamente. Queriam estar juntos, mas a forma como interagiam tornava a convivência sustentável impossível. O máximo do filme tinha um roteiro, mesmo que perverso. Alpha tinha apenas o caos das suas próprias contingências não analisadas.